colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. Salmos de número 28. Salmos de número 28 para a nossa meditação. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler um versículo e os irmãos lê outro. Vamos ler ele todo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: a ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos a orar do teu santuário. Não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Dá-me segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços. Dá-me conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merece. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais o deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Deus. Amados irmãos, o salmo a qual nós acabamos de ler é um salmo de Davídico ou de Davi. Salmo de Davi é um salmo que fala, que tem como tema, talvez na sua Bíblia esteja diferente, mas o tema no livro desse salmo é: Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios e louva por ter ouvido as suas súplicas. Rogar, clamar, pedir, implorar. Esse é o salmo de Davi. É um salmo de oração. Mas também, no mesmo salmo, ele agradece a Deus pelo Senhor ter ouvido ele, né? Louvado seja Deus. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir a oração do pobre e necessitado. Bendito seja Deus. E esse salmo também tem outro tema, talvez esteja assim: ouviu as minhas súplicas. Ouviu as minhas súplicas. Bom, vamos ler? Veja só como é que esse salmo começa. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, meu refúgio, minha segurança. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ou seja, que tipo de cova é essa? O salmista está dando a referência, talvez na sua tradução esteja assim: mundo dos mortos. E a oração de Davi, como os irmãos bem sabem, é ele pedindo para que o Senhor livre ele dos seus inimigos. E quais eram os inimigos de Davi? Eram as nações que vinham contra ele, né?
E o salmista Davi recorre a Deus. Olha o que ele diz: a ti eu clamo. O texto na tradução dos dias de hoje vai dizer o seguinte: ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Eu peço a tua ajuda, não deixe de ouvir o meu pedido. No começo do salmo ele está pedindo a Deus que escute a oração dele e que o ajude. E que o auxilie. E que o socorre. Porque ele está aflito, preocupado, angustiado. Se não me responderes, estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos, a cova, né? Essa é a aflição do salmista Davi. Olha o que diz o Salmo de número 6, verso 5. Pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. O mundo dos mortos não é lembrado, e lá ninguém pode te louvar. O que nós aprendemos com isso? O salmista Davi está pedindo a Deus: não me deixe descer à sepultura. O que ele está querendo dizer? Não deixe de me ouvir, e não deixe de me responder, para que eu não seja lançado junto com os ímpios, né? Porque o salmo todo lá na frente vai dizer isso. No mundo dos mortos, de fato, no mundo dos mortos não tem como louvar o Senhor, porque dali por diante segue-se o juízo. Ele pode ser chamado de Hades, né? O mundo dos mortos. O verso 2 diz: ouve as minhas súplicas, aflições, orações, pedidos, súplicas. Ouve-me quando levanto as mãos na direção do teu santo templo, e grito pedindo a tua ajuda, súplica, grito, lamento. Essa é a posição do rei Davi. Ergo as mãos, muitas das vezes pode significar oração e também louvor a Deus. Erguer as mãos. Um ato de adoração facilmente reconhecível. Olha só o que diz Salmo de número 141, verso 2. Recebe a minha oração como se fosse incenso, e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Ou seja, ergo as minhas mãos, ouve as minhas súplicas, ouve os meus gritos, meu pedido de socorro. Tem vezes que nós estamos nessas condições, nós se deparamos nessa situação, e nós se encontramos como o rei Davi, e não é só o primeiro salmo que você vai ouvir Davi fazer esse tipo de oração. Você vai encontrar outros salmos, por exemplo, o salmo de número 70, se não me falha a memória, diz: apressa-te, ó Deus, em me ajudar, em me socorrer. E ele está pedindo para a pessoa certa, porque a única pessoa que pode nos socorrer é o Senhor nosso Deus. Somente o Senhor nosso Deus pode nos socorrer, pode nos ajudar, pode nos acalmar, pode nos trazer paz em momento de tormenta.
em momento de angústia, em momento de perturbação, em momento de alvoroço, somente o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Salmos de número 63, verso 4 diz assim: enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. Neemias capítulo 8, verso 6 diz: e Esdra disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus o Senhor. Então levantemos as mãos. No Salmo de número 2 nós temos também lugar santíssimo. O que seria esse lugar santíssimo? Que referência é a esse lugar santíssimo? Olha o que diz, parte B: quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo, dá referência à arca da aliança que estava no templo. 1 Reis capítulo 6, verso 16 diz: na parte de trás do templo foi construída uma sala interna, que foi chamada de lugar santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto, ou seja, um lugar que foi separado. Na época era a tenda. E depois da tenda veio o templo de Salomão. Mesmo no templo de Salomão foi feito um lugar onde as pessoas não entravam, porque só ali ficavam a arca de Deus, que representava a Deus. Quando o povo ia para a batalha, eles levavam a arca da aliança. E quando as nações vizinhas sabiam que Israel estava vindo, já tinha medo. E quando eles sabiam que Israel trazia a arca, já sabiam que iam ser derrotados, porque o Deus Todo-Poderoso pelejaria pelo povo de Israel, pela nação israelita. Glória a Deus. Olha o verso 19 diz: como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, um lugar santíssimo, para nela ser colocada a arca da aliança de Deus. O que nós aprendemos aqui com essa referência é que nós recorremos a Deus, e muitas das vezes estamos reunidos nesta casa de oração, porque a casa de Deus é eu e você, nós somos o templo. Então nessa casa de oração, juntos com os irmãos, recorremos a um Deus Todo-Poderoso que é santo, para nos socorrer, para nos ajudar e nos dar vitória naquilo que precisamos. Louvado seja Deus. Vocês se lembram quando o templo foi inaugurado? O que aconteceu depois da inauguração? Eles começaram a louvar a Deus, a buscar ao Senhor com intensidade. Eles começaram a engrandecer a Deus, eles começaram a salmodiar, eles começaram a louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que a nuvem do Senhor pairou no templo. A nuvem do Senhor pairou no templo. A glória de Deus desceu naquele lugar e todos caíram no chão por causa da sua presença. Bendito seja Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus, esse é o Deus da igreja. Você tem um pai. Ele não está com os ouvidos gravados ou fechados para que não possa ouvir o clamor do seu povo. A Bíblia diz assim: buscai-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Glória a Deus. Lugar santíssimo. Ainda no Salmo 2, na parte B do versículo: quando eu ergo as mãos, ato de oração ou ato de louvor? Quando ergo as mãos, ainda no lugar santíssimo,
Salmo 27, do verso 4 ao verso de número 6, diz assim: a Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa, todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. O que o salmista Davi está pedindo aqui? Senhor, os dias vão ser abreviados, os dias serão maus, os dias serão difíceis. Quando vi esse vento, quando vi esse deserto, quando vi essa tempestade, me dê força para continuar buscando ao Senhor, me dê força para continuar orando ao Senhor, me dê força para continuar louvando ao Senhor, me dê força para continuar congregando com meus irmãos e buscando a sua presença, Senhor. Aleluia a Deus. Bendito seja Deus. Em tempos difíceis, verso 5 diz: Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. O Salmo de número 91 é um exemplo, todos nós aqui conhecemos. Diz assim que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós, eu e você, provamos da bênção do Senhor. Se eu e você fôssemos lembrar e voltar à memória, tanta coisa o Senhor fez por cada um de nós. Glória a Deus, glória a Deus. E não vai ser agora que o Senhor vai nos abandonar. Bendito seja Deus. Tempos difíceis virão. E estamos vivendo esse tempo difíceis. E o rei Davi nos ensina: Senhor, por eu ter a natureza pecaminosa e ser falho, pecador, carne minha pode desanimar, eu peço que o Senhor me sustente, me segure, me guarde, para que eu não venha me esmorecer e deixar de te buscar. Mas em meio à dificuldade, à adversidade, eu posso estar nos atos do Senhor, buscando a Tua presença e adorando o Teu santo nome, ó Deus. Bendito seja Deus. Verso 6 diz: assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria, e oferecerei sacrifício no seu templo, e cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Inimigos a qual o salmista Davi tinha. Nós temos inimigos, eles são interno e externo, são inimigos, são inimigos que tentam nos parar todos os dias. O diabo, o mundo e a nossa natureza pecaminosa, como aprendemos na escola bíblica dominical. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Para vencê-los, olha o que o salmista Davi diz. Olha o que o rei Davi diz: assim eu vencerei os inimigos. Por quê? Porque não é com a sua própria força. Maldito o homem que confia no homem. Se referem a maldito o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço. Maldito o homem que confia no homem. Mas o rei Davi nos ensina dizendo: assim eu vencerei os inimigos, não pela força do meu braço, mas pela força do nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Bendito seja Deus. Com gritos de alegria oferecerei sacrifício no seu templo, e cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Glória a Deus. É um urso e um leão que nós matamos por dia, sim ou não? Sim. É difícil, não é? Sim. Mas quando a gente mata esse urso e leão, quando a gente passa pela prova, quando a gente passa pela tempestade, aí a gente canta o hino da vitória e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é a nossa bandeira, como Moisés fez. Louvado seja Deus. Olha o 3. Não me deis o castigo reservado para os ímpios,
e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. O salmista Davi aqui está orando a Deus de uma forma áspera. De uma forma áspera. Porque o 3, o 4 e o 5 é uma continuação. Olha o 4. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito, e dá-lhes o que merece. Não me castigue juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Verso 4 diz: castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Ou seja, ele está pedindo o seguinte, ele está lançando palavra de maldições contra aqueles que fizeram o mal e se opuseram ao Senhor. Ele está falando a respeito dos ímpios, das nações que vinham contra ele. Nós que somos igreja, temos um Deus que peleja por mim e por você, que justifica a minha vida e a tua vida, que guerreia por nós. E o que o salmista Davi, o que o rei Davi está fazendo, é só lembrando, é só deixando Deus usar a sua vida para trazer à memória o que Deus disse a Abraão, em Gênesis, capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Deus escolheu a nação israelita, chamou Abraão e marcou com ele, e fez uma aliança com ele, dizendo que ele seria pai de nações. Então o rei Davi, como também Abraão, foi escolhido pelo Senhor. Foi Deus que levantou, foi Deus que chamou, foi Deus que escolheu, foi Deus que ungiu, e Deus separou para a grande obra. Glória a Deus. Por essas pessoas serem separadas, por essas pessoas serem escolhidas, serão também perseguidos. Mas toda ferramenta preparada não prosperará. Louvado seja Deus. O verso 5 é uma continuação. Visto que não considera os feitos do Senhor, não reconhece, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais o deixará reerguer-se. Embora áspera, essas palavras apenas ecoam o que Deus prometeu fazer desde os dias de Abraão aos que se opõem a ele e ao seu povo. Ou seja, todo aquele que se levanta contra o povo de Deus, seja ele quem for, vai ter um acerto de contra Deus, contra o nosso Deus. O Senhor lançará no abismo, o Senhor lançará no lago de fogo e de enxofre. Verso 6 diz assim: bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Eu poderia dividir esse salmo em duas partes. A primeira parte, pedido de socorro. E a segunda parte, Deus respondeu o pedido de socorro do rei Davi. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito, meu pedido de ajuda. Ele ouviu. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Recorre a Deus.
Recorre ao Senhor. Glória a Deus. Busque a Deus. Aleluia. A luta que está dentro de você, Glória a talvez o teu marido não saiba, Aleluia. a tua esposa não saiba, os teus filhos não saibam, os teus amigos não saibam, a igreja não saiba, o pastor não saiba. Recorre a Deus, mesmo que você não fale para Ele, Ele sabe. Aleluia. Recorre ao Senhor, Aleluia. coloque em oração, Aleluia. coloque em oração, grite mesmo, socorre, 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 Senhor, socorre. O salmista no Salmo 121 diz: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Cada um de nós temos lutas, batalhas, adversidade, que só eu e Deus sabe, só você e Deus sabe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Na tradução do dia de hoje diz assim: o Senhor é a minha força, é o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. Sabe o que ele está me dizendo? Sabe o que ele está nos ensinando? Ele está dizendo o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que os inimigos me cerquem ou me rodeiem, ainda que eu não veja a porta, ainda que eu não veja a saída, mas o meu coração confia em ti. Eu confio em ti, porque eu sei que o Senhor agirá em meu favor. É você confiar em Deus, confiar no Senhor. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo: eu fui socorrido, Deus agiu por mim. Não foi só uma, não foi só duas, foi várias vezes que o rei Davi teve esse momento difícil, esse momento de guerra, esse momento de perseguição, mas o Senhor livrou de todas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E não vai ser a primeira vez com você. Não vai ser a primeira vez comigo. Não vai ser a primeira vez. Hoje você canta o hino da vitória, mas amanhã se prepara com Faraó e seus exércitos, já com a estratégia para tentar derrubar a mim e a você. Mas saiba que nós somos mais do que vencedor. Aleluia. Porque nós não estamos apegados nas coisas que Deus pode fazer. Nós não estamos apegados nas coisas que Deus pode dar. Nós estamos apegados no que Ele é. Ele está nos ensinando e dizendo: olha, cria a sua raiz em mim. Você pede para me curar, talvez eu não vou curar você, mas cria a sua raiz em mim, para que você chegue até o final, firme e forte, constante, abundante. Bendito seja Deus. Olha o que diz o Salmo de número 3, verso 3. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renova a minha coragem, ou talvez a minha força. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Louvado seja Deus. Quando estamos fracos, aí somos fortes, porque é o Senhor que renova a nossa força, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que enxuga nossas lágrimas, é o Senhor, é Deus que conhece tudo que você vive, tudo que você está vivendo. Não deixará o seu servo confundido. Aleluia. Olha o que diz o Salmo 18, verso 1.
Ó Senhor Deus, como eu te amo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és a minha força. O verso 2 diz, do Salmo 18: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. Santo, bendito seja Deus. As mãos do Senhor estão sobre nós. Está sobre o teu povo. Está sobre a sua igreja. E é isso a certeza que tenho. Quantos desafios nós já passamos. Bendito seja Deus. Parecia que não ia dar, né? Parecia que não ia chegar. Parecia que não ia vir refresco. Aí o Senhor veio com a sua sombra e nos cobriu do sol escaldante. Nos protegeu do sol escaldante. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu repito esse Salmo 18. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Ele está declarando o seu amor aqui. Mas mais para frente vem lutas. E mais para frente o amor dele para com Deus é fortalecido. Olha o que eu aprendo aqui. As lutas não me impediam de me aproximar mais do Senhor. Pelo contrário, eu pude ver a mão do Senhor operando milagres sobre essa situação. Ainda antes que houvesse dias, o Senhor e não há quem possa escapar das mãos dele. Operando o Senhor, quem impedirá? Quanto mais vem as guerras, as lutas, a adversidade, eu continuo amando meu Deus, porque eu vejo a mão do Senhor me protegendo, me livrando e me socorrendo e me ajudando no momento difícil da minha vida. Foi o Senhor que estava lá, foi Deus que estava lá. Bendito seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és minha força. Ó Senhor, é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo. Esconde. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Confia, pode confiar. Confia nele. Confia em Deus. Ele é tudo que você precisa. Ele é o pai que muitas das vezes falta para você. Ele é o marido que muitas das vezes falta para você. Ele é a esposa que muitas das vezes falta para você. Ele é o filho que muitas das vezes falta para você. Ele é o amigo que muitas das vezes falta para você. Ele é tudo que você precisa. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Oh glória! Bendito seja Deus. Olha o 9. 9 diz assim: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Aleluia. Na tradução do dia de hoje diz assim: ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus, seu pastor deles, e cuida deles para sempre. O líder está chamando a responsabilidade como rei, intercedendo pelos povos, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pela igreja, intercedendo por aqueles que são teus. O que eu aprendo aqui? Primeiro, como líder do lar, que cada um de vocês são, orar pela tua casa. Aleluia, Jesus. Orar pela tua casa. Aleluia. Em segundo lugar, orar pelos irmãos da igreja. Cada um de nós temos lutas, e muitas das vezes aquele irmão não se abre. Interceder é mais ou menos assim: pai, continua apacentando o teu filho que está fraco, não deixa ele desanimar não, pai. Dá força para ele, pai, dá ânimo para ele. Pai, socorre ele, ajuda ela, pai.
É interceder, é orar um pelos outros. A Bíblia diz: chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Seja o pastor dele. Não é que Deus não quer ser o pastor, é que o salmista Davi, o rei Davi, está intercedendo pelo povo, intercedendo pelos seus irmãos, para que eles não venham desanimar, não venham parar na caminhada, não venham se entristecer pelas adversidades, pelas dificuldades, pelos problemas. E Davi, mesmo com problema, estava intercedendo pelos seus irmãos. O que eu aprendo aqui? A tua luta é a minha luta, e a minha luta é a tua luta. A tua luta é a luta da igreja, e é a luta de Deus também. Bendito seja Deus. Saulo, dura coisa é recalcitrar, duras coisas para ti recalcitrar contra os aguilhões. Deus parou Saulo por perseguir a igreja. Deus parou Saulo por prender os irmãos. Deus parou Saulo por matar os irmãos. E Deus fez Saulo um vaso escolhido nas mãos dele. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenha medo pelas adversidades. Pastor, olha o que está acontecendo no mundo. Pastor, o São Paulo não chove, está aquele calor. Pastor, tá um ar seco. Pastor, tá dengue, tá chikungunya, tá pandemia, tá um monte de vírus. Pastor, eu estou ficando louco com essa notícia. Desliga a televisão. Se está acontecendo essas coisas, se atente para os sinais e se apega na promessa. Jesus está voltando. Não importa a forma que eu e vocês, não importa o que aconteça comigo e com você. E se nós se submeter a esse vírus, e se nós morrermos por conta de qualquer enfermidade, é o caminho a qual encontraremos ao Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Olha o que ele diz, parte B do versículo: ser o pastor deles e cuida deles para sempre. É óbvio que Deus cuida da sua igreja, cuida do seu povo. Israel, igreja. Israel e os gentios, os judeus e os gentios são um povo só. Desde o começo Deus vem cuidando da nação israelita. Aí Jesus veio e une Israel com os gentios. Agora não é um povo separado, é um povo unido. E não é mais Israel, é o povo de Deus, que é a igreja. Aí o que Deus faz? Até hoje Deus tem cuidado do seu povo. Até hoje Deus tem cuidado da sua igreja. Até hoje Deus tem pelejado pelo seu povo. Mata-se crente, mas Deus levanta mais crente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, é o teu pastor, é o nosso pastor, e nada me faltará, e nada nos faltará. Deus é o nosso pastor, é o teu pastor, é o teu pai, é o teu amigo, é o teu pastor. Ele me faz descansar em pastos verdes. Ele me leva às águas tranquilas. O mundo está caindo ao seu redor, os problemas estão à sua volta, mas Deus te dá paz. Você lembra do Pedro? Pedro estava preso. Por quê? Por causa do imperador que prendeu Tiago, matou Tiago e viu que o povo gostou. Era a vez de Pedro. Deus foi lá e deu calma para ele. O homem foi dormir na prisão, sabendo que o dia de amanhã era ele que ia morrer. Aí o Senhor foi lá, a igreja jogando pela vida de Pedro. Salta Pedro, Senhor. Salta Pedro. Senhor, coloca as tuas mãos, a vida do Pedro é tua. Mas ele é o nosso apóstolo, ele é o nosso pastor. Ele é aquele que nos ensina, ele é aquele que nos ajuda. Salta Pedro, Senhor, faça a tua vontade. Pedro estava dormindo tranquilamente, sabendo que amanhã seria o dia da sua morte. Como que uma pessoa que sabe que vai morrer dorme assim tranquilamente? É Deus que dá paz, é Deus que dá calma, é Deus que traz tranquilidade, é Deus que refrigera a alma do aflito, do angustiado. É Deus o Senhor. Bendito seja Deus. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. É o Senhor que te renova suas forças. É o Senhor que faz você acordar e ver o sol da manhã.
O verso 4 diz ainda: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo. Aleluia. Não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Glória a Deus. As condições aqui do rei Davi era essa, para que os irmãos entendam: ainda que eu morra, ainda que eu desça a sepultura, ainda que eu visite o mundo dos mortos, o Senhor me guardará. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. O verso 5 diz: prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra, e enche o meu corpo até derramar. Olha o verso 6: certamente a tua bondade, o teu amor, ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Talvez a tua Bíblia esteja assim: certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele está dizendo assim: Senhor, aconteça o que acontecer, venha o que vier, a única coisa que eu não posso perder é a tua presença, Senhor. Eu perca tudo, mas eu não perca a tua presença, Senhor. A vontade de te adorar, a vontade de estar em comunhão com os irmãos, a vontade, Pai, de buscar a tua presença, de levantar as minhas mãos, Senhor, e te adorar em espírito e em verdade. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Deus. Nós não podemos negar que o caminho que estamos trilhando é esse caminho, a qual nós estamos vendo. Isso tudo que está acontecendo. E o privilégio é nosso. Por quê, pastor? Porque a igreja foi avisada. O que o rei Davi está nos ensinando. Senhor, me cerca, me protege, me guarda, me guia, me guarda dos homens sanguinários, e que através de tudo que vem ao meu redor, isso não venha me afetar de te buscar, de te adorar, de te louvar e permanecer nos seus atos, e permanecer na sua presença, e fazer a tua vontade. E de fato isso aconteceu na vida de Davi a tal ponto que ele caiu no vale da sombra da morte. Os inimigos levaram ele como cativo, ele ficou prisioneiro na mão de pessoas perversas, mas o Senhor o livrou e ele morreu de morte natural. Aleluia. Louvado seja Deus. E que esse desejo que houve no coração de Davi possa continuar ardendo no seu coração. Certamente a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se Jesus não voltar, eu estou com 40? Daqui a 40 anos, estarei com uma galinha aqui carequinha, dizendo aleluia, bem fraquinho. Mas estarei aqui e pedirei isso ao Senhor, que as lutas não me tirem da presença de Deus, e nem você da presença de Deus. Pelo contrário, que as lutas te levem mais para perto do Senhor, te fortaleça, te anime e te renove. Bendito seja Deus. Amém, amados irmãos? Vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma oração? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos fazer essa oração. Glória a Deus. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Eu estou estudando sobre o livro do Apocalipse e tem me dado um temor muito grande. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nós devemos ter uma reverência quando se trata da palavra do Senhor. E também entender que é Deus falando comigo e com você. A cada culto que é lido a palavra de Deus, é o Senhor falando, é Deus dizendo, ó, é isso que eu vou fazer, é isso que eu estou fazendo. Quando você exprana a palavra de Deus, ou quando alguém exprana a palavra de Deus, é Deus falando comigo e com você. Então nessa noite Deus está dizendo para nós tudo o que acabamos de ouvir, e o tema principal é: Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios, e ao mesmo tempo
louva por ter ouvido as suas súplicas. Aleluia, Deus. Você quer ter a resposta da paz de Deus? Ore ao Senhor. Glória a Deus. Quer ter força? Busque a Deus. Eu sei que não está fácil para ninguém aqui. Eu sei, nós estamos no mesmo barco. Mas nós temos um Deus que não mudou, amado irmão. O Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele está sentado no seu alto e sublime trono. Não mudou, Ele continua o mesmo. Então nós vamos levantar um clamor, orar. E eu peço a você, nós já oramos pelos pedidos de oração. Nós já oramos pelos enfermos. Nós já oramos pelas pessoas que estão fracas. Mas ore por você. Ore por você. Vamos fazer isso nesta noite. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, Pai santo. Nós aprendemos hoje, Pai, mediante a Tua palavra, a qual o Senhor falou conosco, dizendo que quando estivéssemos com o problema, seja qual for, nós deveríamos rogar a Ti, orar a Ti, suplicar a Ti. Isso é a primeira coisa que devemos fazer antes de entrar em desespero. É orar a Ti, Senhor. É clamar a Ti, Senhor. É buscar a Ti a resposta dessa situação, desse momento a qual estou vivendo. E a segunda coisa é saber que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Independente do resultado, nós continuaremos louvando ao Senhor, porque tudo que o Senhor faz para os teus filhos é bom. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Pai, não nos deixa, Pai, a gente olhar para trás, ou desanimar, ou se esfriar, ou parar na caminhada. Continua, Pai, nos fortalecendo, continua, Pai, nos renovando, continua, Pai, nos animando, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Continua, Pai, nos preparando para os dias maus, para os dias difíceis, a qual temos enfrentado, e aqueles que ainda há de vir, Senhor. Continua preparando a Tua igreja, continua, Pai, fortalecendo o Teu povo, Senhor. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, o Senhor conhece, Pai, o oculto e o escondido. O Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece o coração, e o Senhor sabe, Pai, o que cada um tem enfrentado. O Senhor sabe, Pai, as lutas diárias que cada um tem, Pai, passado. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor continue segurando nas nossas mãos, para que nós não venhamos enfraquejar, para que nós não venhamos parar. Pai, essa prova a qual o Teu Filho está vivendo, essa prova, Pai, o Teu Filho está passando, Pai, socorre, Pai. Ajuda, Senhor, dá vitória, Pai, dá força, Senhor, age em favor do Teu povo, age em favor da Tua igreja. Pai, se tornou difícil, Pai, se tornou, Pai, uma coisa muito preocupante, Senhor. Então age em favor do Teu povo, age em favor da Tua igreja, para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor, para o Teu poder, Pai. Toma para a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor, leva-nos em paz, em segurança, Senhor, no nome de Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Amém, amados irmãos.